E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vim conversar com vocês sobre doenças e estados mentais. Olá! Hoje nossa conversa vai ser agora à noite mesmo. Então, aqui não temos café, temos um leitinho com um negócio maravilhoso, inclusive, que eu amo, que é um temperinho chamado Pumpkin Spice da Bombay. Você coloca, ó, beleza, tanto no leite frio quanto no quente, fica maravilhoso. Então, tá geladinho, tá meio suadinho aqui. Então hoje não temos café, mas temos a nossa conversa do dia. E aí vocês já vão ver que eu tô sem maquiagem, com o cabelo meio bagunçado. Por quê? Porque eu tô com uma condição infecto-contagiosa aqui, que eu não vou passar nada, obviamente, porque eu não quero piorar o que já não tá muito bom. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vim conversar com vocês sobre doenças e estados mentais. Eu vou dar aqui dois exemplos. Um exemplo um pouco mais simples e um exemplo um pouco mais complexo. Um que eu vivi e o outro que eu vi acontecer. De como o estado mental, ele altera completamente a sua doença. Vamos começar do começo, do início. Você recebeu um diagnóstico, você tá com uma doença e você tá com muito medo daquilo, obviamente. Porque às vezes é uma doença que tem possibilidades graves. E quem é da saúde tem uma mania muito feia de olhar uma doença e falar assim, qual é o pior prognóstico? Aquele lá, é pra lá que eu tô indo. A gente já imagina que tudo que é de pior. Ao invés da gente ficar, poxa, vai dar tudo certo. Não, a gente já olha para o que é pior. E aí você entra no pânico, porque realmente, às vezes ser leigo é bom em alguns pontos, sabe? Porque você não sabe todos os problemas que podem dar naquela doença específica. E aí você recebe um diagnóstico e você já entra em pânico. Eu sou assim. Ninguém mais é assim? Eu sou dessas, que recebi um diagnóstico. É todo um trabalho mental para não surtar. Surto por alguns minutos. Choro. Talvez um dia, depois fico de boas. E aí eu vou contar as minhas primeiras experiências com esse tipo de coisa de estado mental e doenças graves. Para quem não sabe, eu sou cirurgiã e eu trabalhei uma época, eu fiz residência no hospital, no Agarran, em Brasília, que na época era o hospital de referência para cirurgias de câncer do hospital público. A gente não tinha, eu acho que até hoje talvez não tenha, uma referência oncológica cirúrgica em Brasília e nós éramos a referência. Então a gente pegava muito caso de câncer, muito. Qualquer câncer entre o pescoço e as pernas era do Agarran. Então eu vi muita coisa acontecer ali. E o que eu percebi? Depois de tanto ver os casos, eu formulei uma coisa na minha cabeça que depois eu vinha estudar. Quando comecei a estudar sobre inconsciente, aspectos do subconsciente, terapias, psicologia, eu entendi que a minha formulação fazia sentido. O que eu comecei a perceber? Que às vezes a gente operava nos pacientes uma lesãozinha pequenininha, que você falava, não, isso aqui tirou, resolveu, faz ali, sei lá, às vezes uma químio, uma rádio, coisa pouca e ó, vida que segue. E a pessoa, quando tinha diagnóstico, ela se sentia tão mal com aquilo, ela ficava tão mal com aquilo, que eu percebia que as pessoas, às vezes, voltavam dali a pouco tempo com tudo tomado. Era um padrão comportamental de pensamento de foi tudo errado, nossa, se culpando o mundo, culpando tudo e todos. Ai, que coisa horrível, eu vou morrer, porque tá tudo ruim, porque não sei o que, já fazia um monte de coisa, já entrava num buracão. E eu percebia que isso aumentava a lesão. Que em teoria era simples. Isso é observação minha, tá? E também percebi, às vezes, pessoas que eu vi próximas, não só pacientes, como até um amigo do meu pai, tinha um CA no cérebro. E foi dado para ele aí pouco tempo de vida, pois ele viveu 10 anos. E o que é que eu via de padrão nesses pacientes? Eles tinham uma vontade de fazer as coisas. Esse amigo do meu pai, se você fizesse assim, eu vou fazer um batizado da Barbie no interior do Pará, ele ia. Ele foi na minha formatura,
Ele foi, assim, casamento de um monte de gente. Ele despencava tudo que é lugar, tudo ele queria fazer. Então eu percebi que os pacientes que ficavam bem depois do diagnóstico eram aqueles que tinham planos e que queriam fazer esses planos. Ah, eu quero ver, minha filha tá grávida, eu quero ver meu neto nascer. Ah, meu sobrinho tá indo formar. Ah, não sei o quê. E assim, às vezes planos diretos com família, claro, que você quer ver seus netos, seus filhos e não sei o quê, mas às vezes assim, eu era a filha de um colega dele de trabalho que estava formando no interior de Minas. Ele despencou lá, porque ele falou, não, eu tô aproveitando tudo que eu posso. Eu quero estar lá. Então ele ia em tudo, ele aproveitou tudo, ele viu tudo, ele tinha essa vontade de continuar. Ele levou, no que era possível, ele levou a doença muito leve. Isso que eu percebia. Os pacientes que levavam a coisa pesada, e eu não tô culpando quem levava coisa pesada não, pelo amor de Deus. A gente nunca sabe se a gente não seria uma dessas. Mas assim, as pessoas que recebiam o diagnóstico e entravam num buraco, e levavam aquilo muito pro peso, em 2 tempos, tem até uma expressão para isso, que é a profecia autofeita, uma coisa assim. Que você pensa numa coisa e aquela coisa acontece. Por quê? Porque você tá ali criando aquela situação na sua cabeça. Você tá criando aquela situação na sua mente. Ah, vou ficar ruim. Ah, vai piorar. Ah, vai não sei o quê. Seu cérebro, ele... Ah, então é isso mesmo? Então tá. Então vamos criar mais desse tipo de neurotransmissor. Vamos criar mais disso aqui. Vamos baixar isso aqui. Por quê? Porque você decidiu que vai ser assim. E não tem nada disso de mágico, não, tá? O nosso cérebro controla o corpo, gente. Então, o que eu percebia era isso. Os pacientes que levavam a doença de forma leve, por pior que fosse a doença, eles saíam super bem daquilo. Os pacientes que levavam aquilo de forma pesada, cara, aquilo acabava em 2 tempos. O segundo exemplo, que foi no meu caso, em 2017, eu tive uma dengue muito grave. E eu fiquei um tempo tratando com uma colega, tipo um hospital dia, sabe? Eu ia de manhã, voltava à noite pra casa. Até um ponto que ela falou, cara, você não tá legal. Se alguém for da área da saúde, eu cheguei acho que a 30 mil plaquetas. Tive derrame pleural, derrame pericárdico, uma nasarca absurda. E... teve outras alterações hematológicas também, mas eu não vou lembrar agora de cabeça, graças a Deus faz muito tempo isso. E eu percebi que o que me segurou foi eu ficar de bom humor. O que eu fazia? Nas noites que eu passava muito mal, eu botava vídeo de humor no YouTube, botava vídeo fofinho, de casalzinho fofinho, que falava, ai, que lindo, ai, um dia eu quero ter uma coisa assim, ah, não sei o quê, pra me tirar daquele estado mental. E aí já fica a dica. Se você nessa situação, se você se encontra numa situação parecida, coloca vídeo de graça, coloca vídeo bonitinho, vídeo que inspira, tira a cabeça, tira a mente da doença. Para evitar, lembra que eu falei? De todos os neurotransmissores, de todos a química e não sei o que, a imunidade, que vai mexer. E aí, quando eu tive essa dengue, eu lembro que eu tive indicação de ir pra UTI. No dia aconteceu alguma coisa aí que não teve vaga na UTI e acabou que eu voltei para casa, um pouco de responsabilidade até da médica, mas tá tudo certo. Deu certo. No dia seguinte eu comecei a melhorar e deu tudo certo, eu não precisei ir pra UTI. Mas quando eu fui pro hospital, que era pra eu ter internado na UTI, eu cheguei brincando todo mundo, fazendo piada, não sei o quê, e as pessoas tiraram o meu sangue e falaram assim, ah, você não é tão grave assim? Eu falei... Então, por dentro eu tava numa luta. Por dentro eu tava apavorada, desesperada por quanto tempo eu ia conseguir manter aquele estado mental. Era uma luta ali. E as pessoas, não, você tá ótima e tal, não sei o quê. E foi engraçado, porque eles tiraram meu sangue e viu que tava muito ruim. 30 mil plaquetas, gente. Nada. 30 mil, 40 mil. Foi uma coisa assim, ela tava muito baixa. E aí... as pessoas voltaram pra refazer o exame, falando, não, acho que deu um erro no exame, tá muito baixo. Eu falei, não, moço, é isso mesmo, tá muito baixo mesmo. Pode confiar. Ele, não, mas como assim você tá bem desse jeito? Eu falei, olha, se eu não ficar bem assim, você não vai me ver aqui amanhã.
Então, eu tô falando sobre isso, que obviamente não é uma coisa tão grave quanto os outros que eu já falei, mas assim, de como é importante manter o estado mental. Eu tô falando isso por quê? Porque também eu tô aqui doente. E claro, quando a gente recebe um diagnóstico, uma coisa qualquer, vai acontecer isso, ou pode acontecer aquilo, como eu falei, a gente que é da saúde já sabe, tudo pode acontecer. Você entra em desespero. Mas assim, lembra de novo, o cérebro controla o corpo. Então, assim, quanto menos eu pensar nisso, quanto mais eu mantiver, o que eu tenho pra fazer essa semana? Claro que eu vou tomar meus remédios, vou nos médicos, eu tenho que ir, vou fazer os exames que tenho que fazer, tudo isso. Mas, fora isso, o que eu posso fazer de divertido pra mim? Vou assistir um filme legal, vou trabalhar num projeto que eu gosto, vou mexer com a minha empresa, com a Lumoa, vou postar vídeo pra vocês, que eu amo postar vídeo, né? Falando essas bobajadas, nossa hora do café. Vou editar vídeo. É isso. Tirar o meu estado mental da doença. Principalmente isso aqui, que era o mais desesperador na dengue, que também é vírus. Você não tem que fazer. Você tem que esperar o seu corpo responder. E o vírus resolver ir embora, dizer tchau, vou com Deus, entendeu? Não tem o que fazer, não tem muito remédio pra tomar, não tem muita coisa pra fazer. Você toma ali uma coisa ou outra que tem que tomar, mas assim, não tem muito o que fazer. E claro, você vai fazer o seu tratamento, mas assim, o quanto do seu estado mental você pode cultivar nesse meio do caminho. Então assim, eu espero ter ajudado alguém. Eu espero que alguém possa se beneficiar com isso que a gente conversou. Que se você tá passando por isso nesse momento, eu sinto muito. Mas, assim, claro, faz seu tratamento. Precisa fazer seu tratamento. Tem acompanhamento, se for uma coisa mais longa, mais complexa. Tem acompanhamento psicológico. Faz muito bem ter um acompanhamento psicológico. Com um terapeuta, com um psicólogo, com um psiquiatra. Com que você se achar bem, né? Tranquila pra ter. E mantenha sua mente ocupada com coisas boas. Vai assistir filme de comédia, vai assistir... É que eu falei, vai fazer um artesanato, fazer uma coisa que você goste. Claro que sem prejudicar a sua doença, obviamente, né? Você não vai por aí se expor. Tô com uma doença infecto-contagiosa, sai por aí abraçando todo mundo. Não faça isso. Aqui ainda tem uma médica, tá bom? Aqui ainda temos uma médica. Então, assim, vou falar de medicina. Vocês não vão inventar de... eu tô com uma hérnia, vou sair carregando peso. Não faz isso, não. Mas faz coisas legais, tanta coisa boa que a gente pode fazer. Tira seu estado mental daquilo. Eu sei que é muito difícil. Eu sei disso. Eu converso com vocês sobre isso. Eu sei que é muito difícil a gente tirar aquele estado mental. Mas, acredite, é a melhor coisa a ser feita. É o que salva muita gente. Eu contei pra vocês várias histórias. História inclusive minha. E é isso também. E também, se não acreditar em nada que eu falei, pensa o seguinte. Você tá ali com a cartinha assinada, né? Adianta você entrar em pânico. Vai te deixar muito pior. Então assim, viva bem, viva feliz. O que eu posso agradecer hoje? Poxa, nossa, que coisa boa. Tô com meu leitinho aqui, olha que coisa boa, graças a Deus, né? No caso, quando eu tive lá a dengue, eu ficava assim, que bom que eu não tô no hospital, porque eu ia estar desesperada, sozinha, voltei. Só que eu fiquei muito tempo sem comer nem beber nada, porque só queria vomitar, era ruim o negócio. Nossa, dengue é um treco ruim. E aí, quando eu conseguia beber alguma coisa, eu gostava de tomar sopinha de inhame, que era muito bom, era uma das poucas coisas que eu conseguia comer. Eu tomava sopinha e falava, que bom, tô comendo sopinha de inhame. Então, assim, isso já tá estudado, já tá dito várias vezes, gente. A gratidão, mas a gratidão não é aquela, obrigado pelo sol, obrigado pela lua, obrigado pelo não sei o quê. Se você não consegue fazer nada, começa assim. Mas esse não é o ideal. Agradece mesmo, fala assim, nossa, como seria se, por exemplo, no meu caso lá na dengue, se eu tivesse internada? Puta, que saco, né? Graças a Deus, muito obrigada. Se você acreditar em Deus, graças a Deus, se não, muito obrigada. Muito obrigada por eu não estar internada. Muito obrigada por estar um dia assim. Muito obrigada por eu estar conseguindo tomar meu leitinho. Muito obrigada por estar conversando com vocês. Muito obrigada por eu ter essa oportunidade de gravar esse vídeo. Muito obrigada. E fica assim, porque se você achar realmente coisas que você é efetivamente grato, isso melhora ainda mais. Mas se não,
vai começando da boca pra fora, que é aquele famoso fake it till you make it, né? Vai fazendo falso até a hora que consegue, tá bom? Eu realmente espero ter ajudado alguém. Eu espero ter te ajudado. Se você tá passando por isso, espero que possa ter te ajudado de alguma forma. Se você conhece alguém que tá passando por alguma coisa nesse sentido, encaminhe para essa pessoa esse vídeo. Talvez possa ajudá-la. Comenta aqui embaixo. E obrigada por estar aqui. E que eu possa ter contribuído um pouquinho com você nessa noite, tá bom? Um beijo e até a próxima.